Olá moçada, então hoje nós vamos trabalhar aqui com o recurso do Unity de terreno, né? Esse recurso ele nas últimas versões, desde a versão 5, ele sofreu aí eh, um ajuste, né, para que ele pudesse ser um recurso mais leve para ser usado em várias ocasiões, né? E aí, né, agora é permitido, vamos dizer assim, aceitável se usar, né, a ferramenta de terreno dentro do Unity, né, de maneira que ela não pese o seu projeto, tá certo? Então eu criei um projeto vazio, não tem absolutamente nada importado, ele vem com o básico aqui, ó, com a câmera e com a lâmpada direcional, e aí a gente vai criar o terreno. Bom, antes da gente começar essa etapa de criar o terreno, né, você precisa entender exatamente, né, o que vai, de alguma forma, compor o seu terreno. Se é um terreno aberto, você vai precisar de vegetação e alguns outros itens aí para você, né, inserir dentro do seu terreno, pintar o terreno. Então, basicamente, a gente vai precisar de modelos 3D que vão compor o terreno, né, e de texturas, tá certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Para aproveitar aqui, né, e mostrar a própria loja do Unity, né, nós vamos usar alguns recursos lá da Asset Store. Então, eu vou vir aqui, ó, em Window, né, e vou escolher aqui Asset Store, né. Ele vai abrir aqui dentro em uma aba e eu vou pedir aqui para maximizar, ó, né, só para que a gente tenha uma área de aproveitamento melhor. A Asset Store, então, moçada, ela tem vários recursos, sejam eles gratuitos, pagos, né? É uma boa oportunidade também para quem está trabalhando aí com a parte de script, de arte, criar plugins, criar modelos e disponibilizar aqui na Asset Store também para que outras pessoas, né, possam acessar esses recursos também. Então a gente vai vir aqui, ó, em modelos 3D, eu vou fazer um terreno aberto, né, de mundo aberto, então eu vou pegar vegetação, e aí eu vou pedir aqui, ó, árvores. Então ele vai trazer aqui um conjunto, né, de árvores, algumas delas pagas, outras free. Como aqui é só demonstração, eu vou colocar aqui em free, para que ele traga para mim somente, né, os modelos free, tá certo? Então aqui ele vai trazer várias opções, né, de árvores, de modelos aqui, e aí você pode, né, importar esses modelos para dentro do seu próprio ambiente, no caso ali no meu próprio projeto. Então se eu pego aqui, ó, Realistic Tree, né, então ele vai trazer aqui para mim. No caso, eu já importei essas árvores, tá? No caso de vocês, quem nunca importou, aqui vai estar escrito download. Como eu já importei essas árvores uma vez, então o que acontece? Elas ficam aqui dentro do meu repositório do Unity, né? Tanto é possível, né, que eu utilize, né, dessas árvores simplesmente dando importar aqui novamente, como também naquela telinha de projeto, né, do lado vai ter um botãozinho lá de Assets. Quando eu clicar, ele vai trazer todos esses pacotes que eu já importei, para evitar, né, que eu tenha que, de alguma maneira, sair todas as vezes para todos os projetos importando isso novamente. Então eu vou vir aqui, ó, import, né, então ele vai, já está dentro do meu HD, então ele vai dar um import, eu vou trazer esse recurso, né, para dentro do meu projeto aqui. Tem um outro modelinho aqui, vamos pegar aqui, ó. Então eu posso pegar aqui, vamos, texturas e materiais, né? E aí eu posso buscar algumas texturas aqui também, né? Tem uma textura aqui de Nature. Vou repetir o mesmo processo, né? Vou colocar aqui como free para ele filtrar para mim somente aquelas que não são pagas, ou seja, não tem um valor associado, né, a esse modelo. E aí eu posso, né, importar esses modelos todos aqui para dentro do meu projeto, tá? Então, basicamente, você pode fazer como eu demonstrei no primeiro vídeo, né, de trazer isso através de um site externo, como o CG Textures, lá, o textures.com, onde a gente busca essas texturas, importa essas texturas para cá, como também pode buscar aqui dentro da Asset Store, né? Buscar dentro da Asset Store, você tem a vantagem de esses modelos já terem sido pensados e produzidos aqui para o Unity, tá? Então, olha só, vou tirar o Maximize aqui, né? Vou dar uma fechada nessa tela,
né? Então, ó, o recurso já veio aqui para mim, ó, tá? Então aqui, ó, essas árvores foram feitas com recurso do próprio Unity, ó. Dentro do Unity você tem um recurso aqui em Game Object, ó, Tree, para você desenvolver, criar essas árvores, né? Então aqui, ó, ele já demonstra aqui, né, como que tá as árvores, o modelinho de árvore que eu tenho, né? A vantagem de usar esses modelos pré-construídos aqui no Unity é que você consegue colocar algum tipo de interação nele, por exemplo, com a parte de vento, esse tipo de coisa, né? Ou seja, ele não vai ficar tão simulado, porque como foi feito aqui, ele sabe exatamente o que que é o tronco da árvore e o que que é folhagem por si só. Eu também posso importar alguns pacotes, ó, né, aqui dentro. Então, eu tenho alguns pacotes padronizados aqui dentro do Unity, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou fechar esse projeto, vamos dar um close nesse, vamos dar um new project aqui, que aí eu quero mostrar para vocês onde é que fica, né, aquela etapa que eu falei para vocês. Ó. Então, olha só, vou colocar aqui aula terreno, tá? E aqui, ó, em adicionar, eu posso importar aqueles modelinhos que eu falei para vocês. Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse modelo, as arvorezinhas, né? Aqui é aquele material que eu estava tentando baixar lá, e esse Tend Pack, que são umas tendazinhas que a gente pode, né, utilizar aqui, ok? Vou dar um Done, né? E aí eu posso criar o projeto. Ele já está o projeto então aqui foi criado, né? Então agora eu já tenho, ó, os assetzinhos que eu importei, né, lá da Asset Store, como eu mostrei para vocês. Então agora basta, né, eu criar aqui a ferramenta de terreno e manipular as ferramentas dela. Então olha só, eu vou pegar aqui e vou no Game Object, 3D Object, aí eu tenho aqui a opção de terreno. Ele cria aqui para a gente, né? Então, se eu usando o scroll aqui, ó, você vai ver, é um plano, né, bem grande, né? E aí eu posso, através aqui do Inspector, onde tem aqui as ferramentas, né, do terreno, eu posso manipular essas coisas aí. Primeira coisa é, de repente eu quero aumentar o tamanho do terreno. Onde é que eu vejo aqui? Está aqui, ó, em resolução. Então, largura, altura e, vamos dizer, largura, profundidade e altura. Né? Essa altura aqui está dizendo o seguinte, a unidade de medida da Unity sendo metro, né? Então ele fala que eu posso criar uma montanha que o máximo da altura dela será de 600 metros. Tá? Então aqui o terreno 500 por 500, a gente sempre deve criar os terrenos aqui quadrados, né? Porque o Unity, quando você vai, ele vai fazendo o height-map ali, se você colocar isso em escala diferente aqui, né, ele vai achatar um pouco seus objetos. Então, sempre buscar colocar isso aqui, né, com o mesmo valor aqui para evitar esse problema. Aí aqui tem algumas configurações, por exemplo, sobre vento, né, e coisas relacionadas, né, a detalhes de objetos, essas árvores que a gente vai colocar, né, o número de pixels aqui, a base do mapa, isso tudo vai influenciar, de certa maneira, na qualidade do terreno, tá? Então, olha só, se eu venho aqui, ó, nessa primeira ferramenta aqui, ó, High, Sand and Low, né, terreno, né, ela vai me permitir, né, usando aqui os diferentes tipos de pincéis que eu posso configurar aqui, ó, qual é o tamanho desse pincel, a opacidade, né, desses itens, eu posso, segurando o mouse e arrastando, criar montanhas, né, em cima aqui do meu terreno. Tá? Então eu posso usar pincéis diferentes também para criar tipos de montanhas diferenciados. Né? Então eu crio várias cadeias de montanha. Se eu não quiser, né, se eu quiser apagar qualquer uma delas, eu seguro a tecla Shift, né, e faço o mesmo movimento. Ó. Vou apagando esses objetos aqui, ou as cadeias que foram criadas, ele é como se ele estivesse, né, retornando o terreno para o nível básico. Tá? Muita gente pergunta às vezes, mas como não tem jeito se eu segurar o Shift aqui, eu não consigo cavar nesse plano que ele está aqui atual? Consegue, mas aí você vai fazer o seguinte, antes de iniciar qualquer coisa, você vai vir aqui, tá vendo esse botãozinho aqui, ó, Flatten. Então você vai colocar aqui qual é a altura do terreno que você quer colocar. Então vamos dizer que eu quero um terreno com 20 metros. Tá? E aí eu dou Flat, né? Por que eu disse que tinha que ser antes de qualquer coisa? Porque ele apaga tudo que está lá se você fizer isso antes.
né, depois, né. Então agora eu consigo, ó, segurei o Shift, né, usando, voltando aqui na primeira ferramenta, seguro o Shift e aí eu consigo cavar ali dentro do meu terreno, tá? Então, é uma coisa que você tem que lembrar antes de você iniciar aí o processo de confecção, né, dos itens, e aí depois você pode, vamos dizer, de certa maneira, moldar as coisas e fazer tudo isso, né, como com um padrão, tá certo? Então, digamos que eu queira que já, né, criei aqui as minhas cadeias, né, de montanhas e coisa e tal, né, usando aí a diversidade de pincéis, configurando aqui as coisas que eu precisaria. E aí, beleza, eu tenho um terreno aqui, eu quero criar um platô, como se fosse uma chapada, né? Então vou pegar um desses pincéis, também serve para qualquer um, vou configurar aqui, olha, qual é o tamanho máximo dessa altura. E eu vou dizer que o tamanho máximo aqui vai ser, sei lá, 40. Tá? Então ele vai vir, vai desenhar, na hora que chegar no 40, ó, ele não cresce mais, tá vendo? Ele passa a fazer uma chapada ali em cima desse objeto. Né? Então assim que a gente faz esses itens. Quando eu vou aproximando aqui, muitas vezes, né, então pode segurar a tecla Alt aí para você movimentar, né? Você pode segurar a setinha para você andar dentro do terreno. Muitas vezes ele cria, dependendo do pincel que você fez, né, algo pouco, vamos dizer assim, rebuscado, com muitas pontas e coisa e tal, e às vezes você quer suavizar isso. Então você pode usar a ferramenta aqui de Smooth, né? Na hora que você faz isso aqui, ele dá uma suavizada, né? Deixa menos pontiagudos os objetos e tal. Tá? Então eu posso utilizar a ferramenta de Smooth. Para pintar o meu terreno, né, ou seja, aplicar uma textura aqui dentro do meu terreno, né, eu vou usar a ferramenta de Paint. Então aqui funciona da seguinte maneira, eu vou escolher aqui as texturas, então vou adicionar aqui, ó, uma textura. Aqui eu posso adicionar a textura e aqui a normal dessa textura, se por um acaso houver a normal. Então vou selecionar aqui, ele já traz para mim, ó, listado as texturas que estão importadas. Eu vou usar essa texturazinha aqui, né? Aqui eu vou configurar qual vai ser o tamanho, né, a repetição, né, dessa textura ali, o padrão dela, né, é 15. No caso aqui eu tenho um terreno bem grande, né, vou dobrar esse tamanho, mas isso aí fica a critério, né, de cada um. Quando eu pedir aqui para adicionar, ó, automaticamente essa primeira textura que eu utilizei, ela é automaticamente aplicada em todo o terreno. Então você tem que tomar um cuidado, né? Ou seja, você vai usar a primeira textura, escolher como primeira textura aquela textura que porventura, né, vai ser a mais usada durante o terreno inteiro. Tá? Então eu posso vir aqui agora de novo, ó, adicionar a textura, vou adicionar uma segunda textura, e aí eu vou escolher essa texturazinha aqui, né? E aí, quando eu dou um duplo clique aqui, ele vem para cá e aí eu peço para adicionar. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar bem pertinho dessa montanha aqui, vou selecionar esse modelinho de textura aqui, ó, né? E vou pintar esse topo. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, se eu quiser que ela prevaleça sobre a textura que já está no material, eu vou manter aqui, ó, o strain, a força dela, maior, ó. Então aí eu consigo meio que apagar a textura anterior e usá-la, né, como a textura padrão. Se eu não quiser fazer isso, por exemplo, não, isso aqui não era bem isso que eu queria e coisa e tal, eu queria dar uma misturada, então você reduz aqui um pouco a força, para você pintar, no que você pinta ela mescla, né, esses dois modelinhos ali de textura. Tá? Então você tem essas duas opções, né, para você utilizar. Se você baixa a força que ele mescla, se você coloca ela total, ele simplesmente pinta, né, aquele objeto ali de forma total. Ok? Então beleza. Vou usar esse platô aqui como base para meus testes aqui. Então agora eu vou pegar aqui, eu quero incluir vegetação, plantar árvores, colocar os itens aqui. Então vou adicionar aqui, ó, no botão Edit Tree. Quando eu seleciono aqui os objetos, eu tanto posso selecionar o objeto aqui, ó, como por exemplo esse aqui, e arrastar ele para cá, como eu posso clicar nesse botãozinho e ele vai me permitir, vai abrir aqui todos os objetos e me permitir colocar esses objetos ali. Tá? Então, feito isso aqui, né, eu posso pedir ali para adicionar essa árvore. Vale a mesma coisa, ó,
voltei no terreno, posso adicionar quantas árvores eu quiser aqui dentro. Ó. Então vamos pegar aqui, ó, essa outra árvore aqui, a que está lá é a 2, né? Então posso vir aqui, ó, 9_2, vou colocar aqui a 5 também na parada. Pronto, selecionei aqui, aí eu vou configurar ali, ó, o tamanho do pincel, né? Aí aqui, ó, a densidade, ou seja, quanto maior, mais árvore ele vai plantar, vou reduzir. Aqui a altura, né, dessas árvores ali, eu posso dar um random, né, para ele colocar árvores maiores, menores ali dentro. E aqui a variação de cor delas também, eu posso aumentar, colocar árvores com maior variação de cor ou menor variação de cor. E aí o pincel mesmo vai colocando, tá vendo? Árvores de tamanhos e cores, aí tons aí, ó, totalmente diferentes, tá? Apesar de ser o mesmo modelo, né, você percebe que esse aqui está mais claro, esse aqui está mais escuro e o tamanho, né, claramente perceptível ali. Mesma coisa, selecionei de cá, posso mudar aqui, né? Então vou colocar aqui com menos ainda, né? Tomar cuidado. Então, aí ele, se eu colocar com muito ali, ele planta várias árvores no local, tá? Então aqui ele vai, né, criando, né, essa vegetação em cima aqui dos objetos para mim. Então, dentro aqui agora a gente vai procurar a parte de vegetação, tá certo? A ideia aqui de vegetação, gente, é aquela, vamos dizer, aquele matinho, aquela vegetação rasteira que fica normalmente dentro do cenário. Lembrando que isso pesa, né, um pouco aqui o seu projeto, porque ele vai criar um volume grande desses objetos. Para você achar texturas nesse sentido, você procura vegetação rasteira no Google, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar vegetação rasteira. Então aqui, ó, eu venho em imagens, tá? E aí eu vou achar alguns tipos, né, dessa vegetação aqui. Tem que ser com fundo transparente, porque como ela vai ser aplicada em um plano que vai ser manipulado, né, acaba que, vamos dizer assim, se você colocar qualquer outro tipo de fundo e ele não combinar com o fundo que está lá, né, vai ficar feio, vai ficar esquisito, né, aquela parte para você utilizar ali. Então, a ideia é procurar, né, essa parte de... deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidão. Vegetação rasteira. Não, é vegetação rasteira mesmo. Por que ele não... Se ele não está me trazendo... Aqui, ó, esse tipo de vegetação aqui. Então, quando você clica aqui, ó, legal que esse aqui tem até, vamos dizer, vários tipos. Ó, essa aqui já é transparente, né? E algumas outras aqui. Seria esse tipo aqui de vegetação que a gente vai utilizar lá, né, dentro do Unity, né, para criar esses billboardzinhos lá, tá certo? Então, legal. Então, aí eu faço o download dessas vegetações aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, né? Então eu tenho aqui essas duas aqui que eu baixei. Vou vir aqui e vou importar isso para dentro do meu terreno aqui. Vamos colocar isso aqui como Lightmap, Cookie, não, vamos ver aqui, linear. Vamos tentar aplicar esse cara aqui direto no terreno, mas eu acho que ele vai ficar com fundo branco, olha só. Se eu precisar de adicionar aqui a textura, cliquei, se eu pegar essa vegetação aqui, ó, né, e pedir aqui para adicionar, quando eu pintar aqui, ó, olha só, ele ficou toscão, né, porque ela tá com, né, um fundo branco aqui, então ficou meio horroroso. Mas dá para a gente perceber o seguinte, ela aplica essas imagens todas em um plano, tá vendo? E utiliza, né, desse plano para, vamos dizer, trabalhar, né, em cima desses itens. Então se eu vier aqui, ó, cadê o Google? Vamos pegar aquela que é transparente, essa aqui, por exemplo. Então vamos colocar aqui, vou salvar a imagem, né, vamos colocar como vegetação 3, por exemplo, né, venho aqui e vou importar essa vegetação 3, que é esse PNGzinho, para cá. Então aí aqui no terreno, vamos fazer o seguinte, vamos editar, eu vou trocar. Aí eu vou pegar aquela, cadê a 3? Jesus. Pega aqui, então faz assim. Não, eu
É a 3. Isso. Travou, né? Pede para reabrir aqui. Não sei o que rolou, não. Isso dá uma travada geral aí, ó. Então a gente vai abrir de novo aqui. Vamos ver lá. Tá lá, já está importado. Vamos ver o terreno. Ixi, apagou meu terreno. Olha que safado. Vamos criar aqui de novo, então. Então vou só colocar essa vegetaçãozinha aqui só para a gente ver, tá? Então vamos colocar aqui. Adiciona textura. Vou pegar a vegetação aqui, vou adicionar lá. Essa aqui, ó, para criar ali a vegetação. Ó, legal. Então aqui ele criou, né? Você pode perceber aqui, né? Aquela vegetação, ela foi colocada aqui. Então a ideia dessa ferramenta é para criar esse tipo de vegetação, vegetação rasteira, né? Aqui dentro do ambiente, tá? Então legal. Feito isso, né? Se eu pego aqui e importo, ó, vamos importar aqui, ó, um character. Eu vou pedir para importar aqui o personagemzinho padrão do Unity. Importando aqui, a gente depois vai colocar aqui só para a gente visualizar esse terreno ali de perto. Então vou pegar aqui, Standard Assets, Character, First Person, Prefab. Aí eu vou pegar aqui o First Person Controller, vamos colocar ele aqui, dar um F só para chegar perto, eu ver o colisor aqui e tirar ele ali. Então quando eu der um play aqui agora, eu estou dentro do cenário. Ó. Então tá lá. Ó, né? Então a ideia é a seguinte, ó, tá vendo? Ó? Existe um vento aqui do próprio objeto que vai interagir com essa, né, vegetaçãozinha que está ali e coisa e tal. Tá? Claro que nós pegamos uma vegetação qualquer, né? Então fica parecendo que ele está, vamos dizer assim, voando ali no terreno. Tá? Então a ideia, vamos dizer assim, né? Pega o terreno aqui, vamos pintar esse terreno. Vamos adicionar uma textura nele aqui, de novo, né? Porque a gente perdeu a textura que a gente estava. Vamos usar essa aqui. Aí ele pinta lá o terreno para ficar uma coisa mais clara, né? E a gente pode adicionar as árvores de novo aqui só para a gente brincar. Então vamos lá. Vamos adicionar. Vamos pegar aqui as arvorezinhas. Vamos pegar aqui a 3, por exemplo. Adiciona. E aí, as árvores ficaram enormes, né? Eu posso fazer o que? Vamos reduzir aqui a altura delas, né? Para ele plantar aqui as árvores menorzinhas ali dentro. E aí o legal é que, olha só, quando eu der o play, né? Eu tenho aqui, ó, as árvores todas, né? No terreno bonitinho, certo? E esse cara plantando, pô, mas a folhagem da árvore não mexe? Mexe, se você adicionar aqui, ó, Windows Zone, né? Você pode, ó, a árvore agora passa a mexer, tá vendo? Então no Windows Zone aqui, ó, você tem lá a direção do vento, né? Você pode configurar lá qualquer intensidade, né? Turbulência, frequência, uma série de coisas, né? E aí você tem aí, ó, dois game juicezinhos bacana, as árvorezinhas mexendo, né? O matinho ali também mexendo, né? Dentro do terreno aí, ó, dois game juicezinhos gratuitos aí para vocês, né, utilizarem nos jogos de vocês. Lembrando que ele vai ficar melhor nessas árvores que foram confeccionadas aqui dentro do Unity. Se você trouxer um modelo 3D qualquer, né, ele vai tentar, como ele não sabe exatamente qual que é a divisão, né, disso aqui, ele vai tentar de alguma forma, vamos dizer, minimizar isso aqui e aí vai ficar meio esquisito, porque ele vai mexer, por exemplo, com caule, com o tronco, em vez de mexer só com as folhas, né, porque aqui ele consegue identificar o que é cada uma dessas coisas. Tá? Aqui então vou salvar esse cara aqui para a gente brincar com esse terreno aqui também, né, posteriormente. Então vou dar um save scene, então vou salvar isso aqui como terreno 1, né? Ele cria aqui para mim, então, ó, um arquivo com o símbolozinho do Unity, com o mesmo nome que eu
coloquei, beleza?